Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas exemplares. A Ebele Rebouças. Oi, Ebele. Mulher, exemplar de quê? Só se for do que não fazer, né? Oi, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, muita saúde para todo mundo e que bom estar de volta. Precisamos mesmo de saúde, porque estamos aqui também com a nossa queridíssima Inês Aparecida, nova diva do Recife, levemente resfriada. Tudo bem, Inês? Ô, bicha fresca, diva do Rio. Rapaz, tô tudo bem, fora essa gripe horrorosa que está mudando a minha linda voz, o resto tá ótimo. Ainda bem que a gente já grava cada uma na sua casa. Eu tô convidada oficialmente, né? Então, mas isso não atrapalha. Estamos seguindo aí em frente. E bora falar do assunto do momento, né, gente? Que é transição. É o assunto do momento, mas às vezes a gente até se confunde sobre o que esperar desse processo, que ainda não é exatamente o governo de fato de direito. O Lula só toma posse no dia 1º de janeiro, gente. Então, o que é essa transição bendita que a gente tanto ouve falar? Para explicar tudo direitinho, fomos atrás de cearenses que estão envolvidos na transição do governo federal e de gente que já viu muitas outras transições do passado. Tem cada história. E também vamos falar um pouco desse processo de transição aqui no Ceará, que ele existe e a gente tem que saber um pouquinho como é que tá. Antes de começar, vamos ao recadinho sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção 100% independente, realizada graças ao apoio incrível de cunhanzetes e curumins. Para se juntar a todo esse grupo incrível, maravilhoso, que já nos apoia, é fácil. Basta contribuir com qualquer valor para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A partir dos R$10 por mês, o assinante e a assinante recebem um episódio extra, sempre muito bacana e exclusivíssimo, e ainda participa da gravação. E que é bacana também, que a gente faz pelo Zoom e tudo, é muito massa. Bora apoiar as Cunhãs? Não deixe de nos seguir também nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, sempre como As Cunhãs Podcast. Logo, logo a gente, né, também deve estar no tal do cu, mas, né, caso a rede deslanche, estaremos lá, né, Inês Aparecida? Mulher, eu não vou me acostumar a dizer esse nome, não. Eu não digo palavrão, né? Mulher, qual é a rede? Eu não digo. Eu vou dizer talvez assim, olha, nós estamos também no Roskit, nós estamos no Bolga. Eu não digo esse nome aí, não. No cu. Nosso cu, inclusive, já está criado, já está aberto, né? Só não tem conteúdo ainda, mas já garantimos o nosso @no cu. Exatamente. O nosso forever, eu digo nosso forever, nosso qualquer coisa. Mulher, é bom demais. E outra coisa, é uma rede indiana, né? Eles ficaram tudo felizes, os donos lá da startup. Se eles soubessem que era só enxame, hein, meu povo? Passaram a noite trabalhando, fizeram a versão português, e era só enxame da gente. No outro dia, nós tudo no Twitter de novo. Não é? É assim, vai saber, né? Do jeito que o Elon Musk é todo doido, pode tocar fogo na rede mesmo e a gente vai ficar no cu, mas vamos ver. Eu falo, Inês, eu não tenho problema não, eu penso em Portugal, e Portugal não tem problema nenhum falar cu, certo? É fofinho. Né? Tudo cu, é. Mas bora sim, agora vamos começar. Começar, né, Inês, do começo, porque esse processo de transição a gente está ouvindo muito agora, mas não é necessariamente uma novidade, né? Em tese, toda passagem de um governo para outro tem que ter a transição, né? Como é que é essa história? Pois é, mas muita gente não sabe, o pessoal que não é ligado também ao assunto político e tal, só ouve a palavra transição, sabe que é uma mudança, mas não sabe como se processa, tá entendendo? Como é o andamento do negócio. Então, para a gente começar do começo, eu fui conversar com o Manuel Timbó. Ele é bacharel em Ciências Sociais, mestre em Políticas Públicas e Governo, diretor da iPlanos, que é uma consultoria em planejamento e avaliação de políticas públicas. E ele é integrante da equipe de transição do governo federal. Olha que bom, cearense, trabalhou aqui muito tempo,
meu amigo, e ele é da equipe de transição, mas daquela equipe voluntária, né? Daqueles que ficam recebendo dinheiro, não, sabe como é, né? E ele explicou, menino, tão didático, que não é possível que agora a pessoa não saiba o que é transição. Diga aí, Manelzinho. É importante a gente trazer um histórico desses processos. De 1988 até hoje, nós já tivemos 5 gabinetes de transição, sendo 3 após a regulamentação da lei que foi promulgada no governo Fernando Henrique e que institucionalizou a equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de presidente da República. Assim, essa transição ela inicia 2 dias úteis após a definição do eleito, e aí para isso se nomeia um coordenador desse processo de transição. Hoje esse coordenador é o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e mais um conjunto de cargos, né, de até 50 cargos para apoiar esse processo. Além desses cargos, tem outros técnicos que são convidados e que não necessariamente recebem para isso, são voluntários nesse processo. E aí, em 2010, ainda no governo Lula, foi editado um decreto que também estabeleceu os princípios dessa transição. Então, fortaleceu a lei de 2002 do Fernando Henrique, esse decreto de 2010 do governo Lula. Quais foram esses princípios que essa transição trouxe? Né? Que num processo de transição tem que se fortalecer a transparência da gestão, o planejamento governamental e a continuidade dos serviços prestados à sociedade. Então, assim, qual é o objetivo dessa transição que tanto tem se falado nesses últimos dias? É entender o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública e preparar os atos de iniciativa do novo presidente. Então, essa equipe de transição, ela tem acesso a todos os dados, como as contas públicas do governo federal, quais são as atividades que estão sendo exercidas pelos governos e pelas entidades, como é que está estruturada a administração pública, quais são os cargos, quem são os gestores, quais são os programas, os projetos e as ações desses órgãos e entidades da administração pública. No caso, os ministérios, as suas secretarias, as autarquias e as vinculadas do governo federal. Quais são os assuntos que requerem uma adoção de providência e ação mais urgente por parte do novo governo? E, nesse sentido, você tem acesso a todos os dados, inclusive os dados sigilosos. Essa questão dos dados sigilosos é bem um pulo do gato aí, né? Esses dados são acessados pelo grupo de transição, mas eles deverão ser mantidos confidenciais pelos que acessam essas informações. Aí, no futuro governo, se julgarem prudentes, podem verificar, por exemplo, a exclusão de caráter sigiloso, por exemplo, desse dado, dessa informação. Então, assim, para resumir, o que eu diria que é a transição? A transição ela é crucial para entender o funcionamento do país e permitir que ele não pare entre um governo e outro. Esse é um resumo geral do que é a transição. É muito interessante, né? Porque realmente é um processo de chegada para saber o que está rolando, né, no ambiente ali. Como é que está o buraco, né? No caso agora do atual governo é muito isso, né? É legal, ele realmente é muito didático, né, Inês, o Timbó. Agora, não sei se vocês repararam, como ele disse, é um pulo do gato, essa história de que tem que mostrar até os dados sigilosos, mas aí quando mostra, a equipe de transição tem que manter a confidencialidade. É que adianta, a gente doido para saber. Mas não sabe, não. Eles, inclusive, assinam termos de confidencialidade, tem toda uma implicação caso haja vazamento, é uma onda. Aí, o que a gente quer saber também, né, o que fica o ponto de interrogação, é se há algum tipo de destruição, né, de informação. Claro que é crime, né, destruir documentos, até fotos históricas, é crime você destruir e não repassar. Mas sempre fica, né, em se tratando de governo Bolsonaro, um ponto de interrogação sobre dados não repassados ou ocultados ou, sei lá, picotados, né? Eu fico morrendo de medo dessas coisas. Dá medo mesmo, né? Só para complementar um pouco a fala do Manuel Timbó, a gente ouviu também outra integrante da transição, uma outra cearense que está nesse processo de transição, que é a Helena Martins, professora do curso de Publicidade e Propaganda da UFC, coordenadora do grupo Telas, né, de pesquisa lá na UFC. Ela, fora tudo isso, ela ainda integra a gestão da ADUFSE sindicato, né, o Sindicato dos Docentes, e também integra o Intervozes, que é um grupo que estuda, analisa comunicação e pensa muito na comunicação pública. Gente, ela é tudo. A Helena é tudo, Ave Maria.
E eu também perguntei para ela isso, como é que, né, quais são os objetivos reais da transição, e ela acrescenta, né, que é de fato, fora essa questão de verificar, de saber como é que as coisas estão, é também já iniciar um processo de planejamento para o futuro. Vamos ouvir a Helena sobre isso. Então, sim, a transição ela é composta por mais de 30 grupos. Os grupos, né, são formados por coordenadores e também por pessoas voluntárias que foram somadas, né, para garantir maior diversidade, maior participação também. E eles têm como objetivo, em primeiro lugar, né, apresentar um relatório que faz uma avaliação da situação atual das políticas nas mais diversas áreas e também que aponta, né, medidas que devam ser revogadas. Então, por exemplo, o sigilo de 100 anos que o Bolsonaro impôs, as mudanças na proteção ambiental, na legislação ambiental, a questão das armas, né? Então, todas as áreas estão sendo convidadas a olhar para poder identificar, né, quais são as medidas que foram tomadas e que devem ser revistas pela gravidade que elas têm. Atos administrativos do governo, etc. Em um segundo momento, a gente já vai avançar mais para uma proposição, né, que vai partir tanto da avaliação da organização ministerial e também das ações que vão ser desenvolvidas nos primeiros 100 dias do governo. Então, no meu caso, que estou aqui nas comunicações, a ideia é discutir como é que vai ser o ministério, quais são as secretarias que vão estar existindo, né, como é que ele vai estar se organizando, quais são as áreas prioritárias. É claro, né, e é bem importante falar isso, que a transição não substitui o governo. A gente não sabe quem são os ministros, e certamente, né, isso vai pesar muitíssimo no direcionamento das prioridades, mas tem toda essa possibilidade também de fazer uma avaliação e apontar alguns rumos, né? Legal isso que ela falou, né? Não é que vai se definir na transição o que vai ser feito ou vai deixar de ser feito, mas já se apontam aí caminhos, né? Sobretudo, essa parte da organização do próprio ministério, né? Então, a gente tem aí, parece que 31 grupos, né, de trabalho, ou mais, um pouquinho, uns 32, 33, e possivelmente eles vão estar se replicando aí em ministérios que vão ser criados ou que vão ser mantidos na gestão Lula, né? Teve uma treta que rolou, não sei se vocês viram, foi uma matéria do G1, falando de um certo mal-estar na transição, porque parece que o Mercadante, a Luiz Mercadante, que é um dos coordenadores desse processo de transição, né, fez uma fala aí, estilo Bedel, dizendo que, olha, é foco, ninguém é para estar propondo nada agora, não. Né, um momento é de diagnóstico, só quem vai dizer o que vai ser feito são os ministros e o governo quando ele tomar posse. Aí parece que o pessoal queimou meio ruim, não gostou não, sabe, do estilo dele, assim, parece que foi meio arrogante, querendo se meter e mandando o povo baixar a bola, sabe, dizendo que era um momento só mesmo de diagnóstico e pronto. Aí depois fica levando peia, não sabe por quê, né, peia no sentido figurado, mas críticas de todos os lados, só o que tem é crítica Mercadante, né, gente? O Mercadante, naquele tempo que ele era senador, eu me lembro demais que lá eu ia a Brasília fazer as coberturas pelo jornal, e ele senador, era só o que se falava da prepotência, da arrogância, da antipatia desse Luiz Mercadante. Era impressionante. Vocês já viram alguma foto dele rindo? Não tem, não existe. Ele é da APV, ele é da APV, Ele é viu? da APV, Associação dos Putos da Vida. Aí a aspa dele, ó, diz assim, a aspa de uma pessoa relatando, né? Ele diz que propostas já tem muitas, programa de governo já está pronto, que é para levantar dados do governo Bolsonaro e não ficar projetando o governo Lula, que o Lula quer é ressonância dos 4 anos do governo Bolsonaro, sabe? Aí diz que o pessoal da transição ficou meio chato. Então não precisava de transição daquele monte de gente lá convidado para dar opinião. Acho, rapaz. Ô, macho chato. É mesmo. Mas, Inês, a gente tem bastidores dessa transição? Como é que é isso? Conte. O Manel Timbó contou para a gente, não foi? Foi. Umas coisas aí, uma ruim, duas legais. Bora botar ele para falar. Ele fala tão bem, eu estou tão rouca. Vamos lá, Manuel Timbó. Como essas informações é para o podcast das Cunhãs, onde eu tenho 3 jornalistas coordenando esse podcast, e vida de jornalista sem bastidor não tem muito sentido, né? Então, eu vou trazer aqui 3 bastidores de transições que vale alguma reflexão. São bastidores no sentido positivo, de uma transição bem feita, e no sentido negativo, quando uma transição não tem o objetivo prático, por exemplo, de fazer com que a administração pública tenha funcionabilidade no início do próximo governo.
Então, assim, na transição do Temer para o governo Bolsonaro, um dos papéis da transição é preparar as nomeações, é deixar a documentação toda pronta, quem vão ser os ministros nomeados, quem serão seus secretários, secretário executivo do ministério, quem vai ser a burocracia principal que vai gerir, nesse primeiro momento, a máquina pública. E aí, no governo Bolsonaro, o que aconteceu? O governo Bolsonaro fez o contrário. Ele exonerou todas as pessoas que estavam na presidência da República, mas nos seus órgãos vinculados. E aí, o que aconteceu? No primeiro dia, não tinha quem fizesse as nomeações dos novos servidores, porque já estavam prontas pela equipe da transição as exonerações, mas não se pensou, e exonerou quem ia fazer as nomeações do novo governo. Então foi um apagão total, né? Tiveram que chamar de volta as pessoas de forma urgente, senão a máquina parava. Não tinha quem emitisse passagem para os ministros e para os secretários para fazer uma viagem de emergência nos primeiros momentos. Então, assim, foi um apagão total do governo. Em termos, agora eu vou trazer duas outras questões mais positivas e propositivas da transição. Na transição do Fernando Henrique para o Lula, tem o caso da indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central. Qual era o desafio naquele momento? O governo Lula recebeu uma pressão que era dar uma resposta ao mercado em relação ao presidente do Banco Central e ao ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda foi se levando até posteriormente oficializar que seria o Palocci o ministro da Fazenda. Mas tinha uma pressão também em relação ao nome do presidente do Banco Central. Então a equipe de transição do Lula, ela solicitou à equipe de transição do governo Fernando Henrique Cardoso que fizesse a indicação do nome que o governo de transição estava indicando para presidente do Banco Central. Então isso foi feito, eu lembro muito bem, porque nessa época eu estava ainda como assessor no Senado, e isso foi aprovado 3 dias antes do recesso parlamentar, precisamente no dia 17 de dezembro de 2022. O relator foi o então senador Lúcio Alcântara, que também era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e estava prestes a assumir, naquela época, o governo do estado do Ceará. Então, o senador Lúcio Alcântara veio para Brasília para abrir essa reunião aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e a comissão aprovar com maior brevidade possível isso, para que quando o governo Lula assumisse em 1º de janeiro, pudesse dar posse ao novo presidente do Banco Central, que no caso seria o Henrique Meirelles. Isso não vai acontecer agora, porque naquele momento, isso aí eu estou falando para vocês de 2002, né? Hoje o presidente do Banco Central ele tem mandato, então ele tem um mandato de mais 1 ano nesse novo governo. O outro aspecto positivo é essa PEC da transição, que a gente está escutando tanto falar aí na TV, nos meios de comunicação, enfim. Essa PEC da transição, ela está sendo apresentada pela equipe da transição do governo Lula, que é o quê? É uma emenda constitucional para viabilizar o pagamento dos programas sociais do governo. E aí, quem assina essa proposta, já que não temos um governo empossado? O Lula não é presidente, o Alckmin não é vice-presidente, e eles não podem assinar. Então, o que está sendo feito? Uma articulação com os parlamentares para que assine essa proposta. E aí, nesse caso, tem um parlamentar que está sendo meio que a pessoa que está coordenando esse processo junto com a equipe de transição, que é o relator do Orçamento Geral da União, que é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e que para transformar essa minuta que foi apresentada, para transformar isso em proposta de emenda à Constituição, os líderes partidários vão apresentar um texto consensual, usando como referência essa minuta apresentada pela transição, para poder ser posteriormente votado no Senado e na Câmara até meados do mês de dezembro, até o período do recesso, que encerra o período das atividades parlamentares em 22 de dezembro. O Manuel Chimbó contando da patifaria, da transição do governo Bolsonaro é maravilhoso. É um curumim legítimo, né? Digamos assim. Dá gosto. Mulher, bando de incompetente, né, cara? Desde a transição já se mostrava incompetente. Exoneraram todo mundo, deixaram a máquina sem gente para fazer a assinatura de procedimento ordinário. Minha Nossa Senhora! Eu destacaria da fala dele essa última parte também, que é essa PEC da transição, né? Que já é um primeiro teste político do governo eleito Lula 3, né?
essa PEC da transição, não sei se vocês estão todos acompanhando, o objetivo maior dela é que gastos com Bolsa Família fiquem fora do teto de gastos, né? E aí isso significaria mais ou menos 175 bilhões fora do teto, né? E a ideia realmente é que Bolsa Família não conte. E eles querem, inclusive, fazer isso de forma por tempo indeterminado, assim, que os gastos sociais com esse programa de transferência de renda sempre fiquem fora do teto. E uma outra coisa também, um outro ponto do projeto, é que eles querem que receitas extraordinárias, né, grana que venha extraordinariamente, possa ser usado para investimento público também fora do teto. Então, assim, beleza, está ali o teste de gastos, mas se eu tiver uma receita extra não prevista, deixa eu gastar ela, assim, com investimento, sem contar como gasto lá do teto, né? O gasto previsto pelo teto. Então, é um puta teste, porque tem pouco tempo para aprovar esse negócio. O Arthur Lira, inclusive, vai usar essa PEC da transição para barganhar a reeleição dele, né? Está usando. Não é só a reeleição, a manutenção do orçamento secreto também, ele está usando muito isso. Está usando de todo jeito. De todo jeito. O governo Lula é crucial aprovar, né? Essa PEC. Já pensou? Não tem outro jeito, vai ter que negociar. E é uma incógnita como é que eles vão resolver isso, porque é realmente pouco tempo. Eles estão querendo fazer, para essa PEC não correr desde o início, passando por todas as comissões, a pensar a uma outra proposta que já está em plenário. Então, assim, a PEC da transição avançaria, né, e tramitaria mais rápido, porque senão não vai dar tempo. Aí vai quebrar as pernas do governo Lula. Vai ser um começo mais trágico do que deveria ser, né? Tá todo mundo esperando o reajuste do salário mínimo, tá todo mundo esperando que o Auxílio Brasil que volte a virar aí o Bolsa Família e tenha esse valor de R$ 600 garantidos, com 150 a mais para cada criança de até 6 anos. Então, essas são questões cruciais. Agora, realmente, que bomba foi essa? Essa é a herança maldita da época do Temer, né? Esse bendito teto de gastos que o Bolsonaro não respeitou em nenhum momento, estourou todos os anos e agora sobrou na mão do Lula, que aí parece que o Lula é o primeiro e o único que tem que respeitar essa porqueira. Então é uma situação que vai ter que ser revista. Aí toda vez que ele critica o teto de gastos, fica o mercado nervosinho, falando, ai meu Deus, ele vai gastar muito, ele vai desrespeitar aí o equilíbrio fiscal. Não é isso, ele quer criar uma forma mais digna e mais correta para um país pobre que precisa investir para garantir o investimento. Do jeito que está, esse teto de gastos impede os investimentos, impede que o Brasil invista, sobretudo em educação e saúde, ele congela os gastos, é uma coisa absurda, desde o começo, desde que o Temer criou isso, foi um absurdo, e agora isso vem à tona e tem que vir à tona com força mesmo. Vamos ver, né? Não significa que não tenha que ter controle de gasto, né? Eu acho que isso é consenso. Inclusive, Claro. A gente já fez episódio sobre isso, explicando que o quão nocivo para a economia, a médio e longo prazo, inclusive com impacto em emprego, em crescimento do PIB, o quão nocivo é gastar destrambelhadamente. Agora sim, o teto, gente, já ficou provado que é furado desde o nascedouro. Ninguém respeita este tal do teto, toda hora tem furo e se arranja um jeito de furar. Então, talvez seja o caso de repensar mesmo, né? Acho que é assunto para um outro episódio. Com certeza. Eles vão ter que Agora, esse repensar nervosismo do mercado, toda vez que o Lula fala em teto de gasto e tal, a gente já está vendo que é que o Lula vai passar, já começou, né? E a imprensa livre também já está embarcando na onda. A imprensa livre é brabo. Entre aspas. Mas vamos ouvir mais o companheiro Manuel Timbó, que ele hoje é o dono do nosso episódio, né? Ele conduziu bastante. Aí eu até perguntei para ele se tem alguma lei que obriga a transição, que de repente, não, vou passar outro governo, não vai saber de nada aqui do meu governo, não, porque esses, no caso agora, né, do coisa lá, do Cramunhão. Mas aí ele disse que existe lei, sim. Diz aí, Mandelzinho. A lei é bem clara. Ela obriga que os órgãos da administração pública, do governo federal, eles terão que fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como também prestar o apoio técnico e administrativo necessário a esses trabalhos. Tudo isso é coordenado de que forma? Via Casa Civil, que é o representante do atual governo, e a equipe de transição. Então, essas informações, elas têm que passar por qual processo? A equipe da transição solicita à Casa Civil
a Casa Civil encaminha aos órgãos do governo federal e devolve os resultados no tempo hábil, que são 10 dias, para devolver para a equipe de transição o retorno disso. E aí é importante a gente também trazer aqui o que eu estou chamando de caso Ciro Nogueira, que é o atual chefe da Casa Civil. Vocês lembram que lá no início, quando começou essa história, se vai ter transição, se não vai ter transição, os jornais declaravam que o ministro da Casa Civil estava demonstrando interesse em apoiar com informações da equipe de transição? Vocês lembram disso, né? Pois bem, não é interesse não, gente. É obrigação, é responsabilidade do chefe da Casa Civil coordenar esse processo de encaminhar as informações para a equipe de transição e fazer essa interlocução do governo atual com o governo futuro. Inclusive, é importante a gente colocar aqui para vocês que anos que antecedem as eleições, o orçamento da União, ele contém os recursos para custear essa transição. Então, no orçamento de 2022, eu fui dar uma pesquisada, foi reservado para esse momento da transição 3,2 milhões. Se acontecer reeleição do atual governo, essa transição não acontece e esse recurso não é utilizado, tá? Mas quando acontece, como é o caso atual, esse recurso as despesas da equipe de transição é custeada com esse recurso que já está no orçamento da União. E aí, retomando a questão se é obrigado, se não é obrigado, um outro aliado importante nesse caso, da obrigatoriedade, fazer cumprir a obrigatoriedade do envio das informações, tem sido o Tribunal de Contas da União. O TCU, ele criou um comitê de ministros para acompanhar a transição governamental. Saber se os dados estão sendo encaminhados pelos órgãos do governo, se o governo está dando as respostas à equipe da transição. E, além disso, o TCU também está munindo o grupo de transição de informações que eles têm, como órgão de fiscalização e controle. E sobre a criação dessa comissão de ministros do TCU, é importante a gente ressaltar que isso nunca aconteceu, viu? É a primeira vez que isso acontece. Olha aí, olha aí. Isso dá até mais um alívio, né, cara? Eu não sabia que o TCU estava fiscalizando e pastorando para ver se o governo Bolsonaro está repassando os dados certos, os dados direitinho, dá até mais um alívio. Ainda bem que o Timbó trouxe essa informação para a gente. Mas é isso, não é um favor que um governo faz para o outro, é obrigação, então não tem gracinha, não tem essa de não passar as informações, tem a lei que garante isso, né? E realmente está acontecendo, né? Só que a gente viu tentativa de boicote, aquelas histórias lá dos computadores que apagaram computadores, resetaram computadores, né? Esse pessoal do Bolsonaro ali. Gente, cada coisa bizarra que já foi feita aí, que já aconteceu, que não tem cabimento não sei não. Mulher, e assim, por mais que seja lei, as coisas, o absurdo é tão naturalizado nesse governo, né, que ainda é o nosso governo, infelizmente, que a gente fica achando bom e dando graças a Deus o bonitinho da Casa Civil dizer que vai colaborar, né? É óbvio, é obrigação, mas a gente fica tão com medo de golpe, né, tão assombrado com golpe, com boicote, com não sei o quê, que a gente, a própria imprensa, fica aplaudindo o mínimo, né? E aí, só para complementar também uma informação que o Manuel trouxe, ele fala, né, que o orçamento reserva 3,2 milhões em recursos para as atividades de transição. Eu fui dar uma olhada no portal da Transparência, hoje, dia 21 de novembro, até agora você teve de empenho desses recursos aí, R$420 mil empenhados. Empenhados é quando o valor ele já fica reservado ali para ser pago, né? Não foi liquidado ainda, mas está empenhado já para ser pago. Aí é isso, bem pouco, né, em relação ao total disponibilizado, que é de 3 milhões e 200 mil. Eu imagino que esses gastos são para cobrir passagens aéreas lá para Brasília, pagamento dos salários das pessoas, porque tem direito de colocar realmente na folha de pagamento 50 pessoas, né, da transição pelo lado dos que são, dos que estão entrando, né, do novo governo, mas o pessoal do PT só botou, acho que 17, foi bem menos gente do que o limite, então gasta menos São mesmo. 14 até agora. 14, Camila, né, pois é, a maioria é voluntário, né? Com remuneração, exatamente. Aí tem as ajudas de custo, né? Porque os voluntários, pelo menos a ajuda de custo tem que ter, né? Para comer. Do dia do Uber, para chegar lá. Exatamente. Exatamente. E muitos trabalham virtualmente também, Inês. Depois eu vou trazer a informação. Como diz a Evelyn, a gente acha que está fazendo um grande favor esse Ciro Nogueira. Não, está na lei. E se ele não cumprir, é que ele se lasca.
Mas está na lei. Agora, o que eles estão fazendo, dificultando, pode dificultar, pode embaçar, mas está na lei. Não é favor que o Ciro Nogueira que está fazendo, porque colaborando com a transição, de não. boa vontade, rapaz. né? Aí dentro. E aí, Inês, que mais que o Manuel Timbó falou? Conte. E Mané falou de outros bastidores passados que eu achei tão legal. Tem um até do tempo do Collor, tem muita gente aqui que nem era nascida, né? Era. Como é? O Collor foi em 1989. A maioria, assim, dos nossos ouvintes, uma boa parte não tinha nascido mesmo, não, gente. É sério. Na época do Collor. Pois é, mas vai saber, tem que saber a história do Brasil. Vai lá. Manuel Timbó, especialista em transição. Tá aí, agora a gente está sabendo, né? Das coisas. Uhum. Vale uma reflexão e trazer alguns dados mais históricos sobre as transições de governos no Brasil. Hoje a gente escuta falar muito no CCBB, onde se instalam as transições dos governos desde 2002. Mas a primeira transição que eu me lembro e que teve grande repercussão na imprensa foi a que ocorreu aqui em Brasília, num prédio chamado Bolo de Noiva, que na realidade é um anexo do Palácio do Itamaraty. Essa foi a transição do governo Sarney para o governo Collor. Essa transição houve um interesse completamente sui generis, né? Houve um interesse do governo Sarney de disponibilizar maiores informações, manter um diálogo mais próximo entre o governo que saía e a turma que estava entrando. O Sarney, inclusive, procurou diversas vezes a equipe do Collor para melhorar a troca de informações. O chefe da Casa Civil do Sarney até sinalizou que estava disposto a implementar as sugestões que o governo Collor sugerisse, como hoje está sendo feito aí nessa PEC da transição. Mas tudo isso, gente, foi em vão. O governo eleito queria distanciamento do governo que estava terminando. E um dado interessante é que a principal assessora do presidente eleito naquela época, que era a Zélia Cardoso de Mello, que veio a ser a ministra da Economia do governo Collor, fazia questão o tempo inteiro de se afastar, manter qualquer relação com a equipe do Sarney. Naquela época, o desafio também ainda eram maiores, né? O tempo entre a eleição e a posse era maior do que é hoje. A eleição do segundo turno geralmente terminava na primeira quinzena de dezembro e a posse era só 15 de março do ano seguinte. E aí, assim, eu acho que as transições a gente poderia pensar como uma fotografia do que vai ser aquele governo. E o que ficou claro, né, naquela transição do governo Sarney para o governo Collor? Que era um governo sem capacidade de gestão, sem experiência com articulação política, uma coalizão dentro do sistema presidencialista multipartidário muito frágil, né? E aí a gente sabe o que se deu o governo Collor. Além desse desafio, aquela primeira grande decisão do governo, que foi decretar o feriado bancário de 3 dias e depois vir com aquela medida do confisco das poupanças. Então, ali já mostrou que era um governo sem capacidade de articular, já tomou uma decisão. Aquela decisão naquele momento foi extremamente impopular. O governo já começou a perder essa capacidade mesmo de ter apoio da população. E foi muito desafiante mesmo. Garotada jovem não lembra. Eu era criança, mas eu lembro demais dessa história do confisco da poupança, o pavor, o desespero das famílias que tinham guardado algum dinheiro, iam fazer alguma coisa, iam comprar, enfim, um carro, uma casa, um imóvel, sei lá, qualquer coisa, ia fazer qualquer coisa com aquele dinheiro, ia pagar uma dívida, e assim, do nada, puf, não podia mais usar. Gente. Não, cara, eu não consigo nem imaginar a loucura que deve ter sido nessa época. Você confiscar a poupança. Gente, eu não consigo nem imaginar o escarcéu, o que foi a loucura desse período. É muito surreal. Por isso que eu acho que a gente tem, de vez em quando, se lembrar mesmo dessas. Como ele falou no começo, Manuel Timbó, é uma coisa histórica. Porque os jovens precisam se lembrar disso. Tá entendendo? Para saber o que era o Collor. Aí hoje está lá o Collor apoiando quem? Estava apoiando o Cramunhão, né? Lógico. Uma pessoa tal, iguais, são iguais. Desorganizados, incompetentes, tudo está aí. E eu me lembro também, só uma coisa engraçada, era o seguinte, na época, o comentário todo mundo louco, que realmente teve gente que pirou com esse dinheiro que perdeu, que ficou trancado. E gente que não tinha um tostão furado nas poupanças, dizendo, acabou meu dinheiro, mulher, a gente tá vendo, que nem...
E o companheiro ali não tinha um tostão, não tinha 2 contos na poupança. Menina, eu vi muito, eu ficar só olhando para as caras assim. Tu tem nada dinheiro. E para completar como é a contribuição do Manuel Timbó, ele ainda tem uma falazinha sobre a transição do Fernando Henrique Cardoso para o Lula, que é bem interessante. Sobre as transições FHC e Lula, tem um livro que é bem interessante, se alguém quiser se aprofundar e entender melhor esses relatos mais históricos. Esse livro chama-se 18 Dias. Ele é de um cientista político, Matias Spector. Segundo o relato no livro, houve uma colaboração entre os dois governos, com transferência de informações, com dados dos governos que saía para o governo que estava entrando. Tem um relato bem interessante em que o autor ele descreve que o Fernando Henrique articulou, inclusive, no cenário internacional, ajudando a dissipar possíveis desconfianças que existia do governo norte-americano da época em relação ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula, né? O Lula fez uma visita antes da posse ao então presidente americano George W. Bush, continuando aquela questão das rusgas, dos atritos e das tretas. Nesse livro diz que o Lula era visto pelo tucanato que ele seria símbolo do atraso, mas na transição ficou evidente, ficou claro que o próximo governo, que era o governo Lula, não seria esse atraso como imaginavam, numa visão mais senso comum, a turma do PSDB. Acabou se demonstrando que era um governo com capacidade de articulação, de negociação. Bacana demais, Manuel Timbó. Obrigada, viu? Não temos como agradecer essa aula. O Desvendando foi quase todo dele, mas temos mais Desvendando, temos mais informações sobre a transição de agora, né? Mas foi muito bacana. A transição foi ótimo, né? Foi ótimo. E porque agora a gente tem muitos cearenses na transição, né, Ebeli? O pessoal que está lá, assim, contribuindo. Tinha até uma crítica inicial de que tinha pouca gente do Nordeste nas comissões, mas isso começou a mudar e a gente tem até um grupo interessante, né? Minha irmã, crítica, assim, não está faltando não, né, assim, inclusive em relação à representatividade de mulheres, essa representatividade regional também, enfim, críticas em relação a isso são pertinentes, são legítimas, mas a gente sabia que ia ser mais ou menos isso, principalmente porque a gente percebe que essa transição, ela muda, assim, muda muito, né, hoje você tem um número de pessoas, amanhã já são chamadas mais, então é muito dinâmico. Para trazer alguns números, né, antes de falar aí dos cearenses lá em Brasília, voluntariamente, hoje, né, dia 21 de novembro, essa equipe de transição do Lula tem 320 pessoas, certo? Distribuídas em 31 grupos temáticos. A gente tinha até falado antes, perguntado se era 31 ou 32, Isso. mas são 31 mesmo. Beleza. Né? Aí fala, é muito ou pouco? É muita gente. E, na verdade, esse é o maior grupo entre as transições presidenciais da história. Né? Em 2002, só a título de curiosidade, a equipe de transição do Lula tinha 50 pessoas e 5 grupos temáticos. Mas, assim, era outra realidade, né? Hoje você tem muito mais temas no debate público, temas que não eram pauta prioritária em transição, né? Hoje estão se tornando povos originários, enfim, mulheres, tem muito tema novo. Agora, é de fato uma equipe muito numerosa. Aí, para ficar claro, como já dissemos aqui, o próprio Manuel Timbó já nos esclareceu, você tem, por lei, um número máximo de pessoas remuneradas, né? São 50. E até o momento são 14 integrantes recebendo, de fato, remuneração. Os salários variam de R$ 10.300 até R$ 17.000. Só quem recebe esse valor mais alto é companheiro Alckmin, que é o coordenador, né? Então ele é remunerado com R$ 17.300. Aí tem assim, tem os outros, né? Miriam Belchior, remunerado. Estou falando aqui os nomes mais famosos, Paulo Bernardo, enfim, a maioria são nomes meio desconhecidos assim da gente, mas são 14 que ganham grana mesmo, o resto é ajuda de custo. Aí bora então falar dos cearenses, né, que estão lá. Também tem que falar a preço de hoje, né, porque amanhã pode surgir mais não sei quantos. Vou falando e a gente vai comentando, certo? Opa! Na Comissão de Educação temos Veveu Arruda,
ex-prefeito de Sobral, marido de Isolda, né? Ele está no Grupo de Trabalho da Educação, e ele tem um instituto chamado Associação Bem Comum, é um instituto de educação que replica o modelo cearense de educação para os estados e municípios. Comentários sobre essa participação de Veveu? Acho Esperado, que né? é quase como se a Isolda estivesse, né? Ela está hoje governadora, não está lá, não teria como participar diretamente, mas estando o Veveu, é como se estivesse a Isolda. Eu acho que é uma representação importante. Inclusive, um nome que fortalece, né, a Isolda como, se não ministra, como pelo menos uma representante assim, de secretaria, uma secretaria estratégica no MEC, eu acho. Eu acho também. Aí na educação também, gente, está a Jaana Fernandes, né, cearense. Ela é funcionária de carreira do Ministério da Educação e ela foi chefe de gabinete do Edilvan Alencar. Edilvan hoje é deputado federal, né? Mas ele, quando foi presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Jaana era chefe de gabinete dele. É uma técnica, né, uma pessoa muito competente, né, assim, muito bem recomendada e descrita com as pessoas que me indicaram o nome dela. E eu conversei com a Jaana, né? Ela está lá na transição. Ela falou que assim, o trabalho nesse momento no GT de Educação, que é um dos mais importantes, é um trabalho de escuta, né? Eles acordam cedo, tomam café e entram em uma sequência de reuniões para ouvir vários grupos, né? Representantes de setores educacionais. Aí já teve reunião com o pessoal dos conselhos, pessoal da educação infantil, educação básica, reitores, ex-reitores, para saber o que é que tem de mais urgente, né? E quais são os pontos de atenção. Que ela falou, Éblia, olha, o ministro, quando chegar, ele tem que saber exatamente o que é que ele precisa fazer de imediato, os pontos de atenção mais emergentes, né? Então, eles estão fazendo essa escuta com os setores e já iniciaram o processo de solicitação formal de informação do MEC, informações do MEC, né? Isso ainda até a semana passada não tinha sido feito ainda. Eles ainda estavam agendando as reuniões, perguntando as perguntas que iam fazer para o Ministério sobre financiamento, andamento dos programas, tecnologias utilizadas. Então, eles vão iniciar agora, né, esses interrogatórios aí com o Ministério da Educação para colher informação. E é como o Manuel Timbó falou no começo, né, no final, e a Helena também, a Helena explicou isso. Eles preparam um relatório com todo esse diagnóstico, e aí isso é validado pela coordenação do GT, e depois vai para a validação do Lula, né, e depois é entregue aos ministros. Então, tem esse processo de relatório. Vamos ouvir um pouquinho a Jaana, porque eu perguntei, assim, a educação é uma das prioridades do governo, né, e foi também uma das mais problemáticas, né, foi um desmonte gigantesco na atual gestão, um vai e vem de ministro cai, ministro entra, enfim. E aí eu perguntei para ela o que é possível já apontar sobre esse diagnóstico que está sendo feito, né, se ela consegue me dizer quais são as situações que estão se revelando mais urgentes, mais emergenciais. Vamos ouvir a Jaana? A educação é uma área estratégica para o desenvolvimento do país e ao longo dos últimos 4 anos foi muito negligenciada. Nós tivemos nesse período uma pandemia e faltou essa coordenação nacional do Ministério da Educação junto a estados e municípios de políticas que enfrentassem esse grande desafio que nós vivenciamos. O diagnóstico do setor vem mostrando a importância de retomar uma visão sistêmica da educação, pensando políticas e ações desde a creche até a pós-graduação. Os níveis, etapas e modalidades de ensino, eles são interdependentes, não há um mais importante que o outro. Eles colaboram uns com os outros. Então, políticas para alfabetização na idade certa são fundamentais. Políticas que viabilizem o acesso e a permanência com a aprendizagem dos estudantes nas escolas são muito necessárias. Algumas situações são emergenciais, como a recomposição do orçamento do Ministério da Educação, que foi comprometido ao longo dos últimos anos, para permitir que o Ministério formule as políticas de apoio a estados e municípios e também as políticas de financiamento da sua própria rede de ensino, a rede de educação profissional e tecnológica e a rede de educação superior. Meninas, e sabe uma coisa que ela falou que eu achei legal também? Isso explica muito por que tem tanta gente nessas comissões, nesses GTs. Ela diz que as pessoas estavam muito carentes de serem ouvidas, de ter diálogo mesmo, sabe? Muitos setores excluídos, a galera não ouvia
determinados grupos sociais. Então, essa galera está sendo rechamada a conversar, a colocar suas demandas. É por isso, eu acho também que é por isso que tem tanta gente, né, entrando nas equipes de transição. Quem mais, Evelyn? Vamos lá, cearenses. Helena Martins, né, na Comissão de Comunicações, já ouvimos a Helena aqui. Pois é, e aí eu até também pedi para ela detalhar um pouquinho mais como é que está a atuação no grupo dela de comunicação. Então, a gente já apresentou, a Helena é professora da UFC, integrante de vários coletivos, aí, inclusive Intervozes, e foi para Brasília, inclusive postou no Instagram dela uma fotinho que ela aparece na reunião do lado do Janones. Eu falei, oh meu Deus, ai, deve ter tanta fofoca, meu Deus do céu. E a bicha na cabeceira, né, bebê? Da mesa. Bebê. Poderosa. E do jeito que ela tá fazendo os relatórios, ela tá fazendo tudo, sabe? Assim, dessa parte mais prática, ela é muito, muito, muito atuante, é muito ativa, é muito foda mesmo, a Helena. Vamos ouvir o que ela trouxe. No caso das comunicações, nós temos uma pasta que tem desafios históricos e que agora se confronta também com novos desafios, né? Eu falo aqui de desafios históricos em relação à própria regulação da radiodifusão e também agora das novas questões postas aí pelas transformações digitais, pela emergência das plataformas digitais e de problemas como desinformação. Então, esses desafios eles estão aqui rondando as nossas preocupações, mas ainda não é possível apontar, né, qual vai ser a linha do novo governo em relação a essas pautas, né? Então, esses desafios estão no meu campo de preocupação, né? Eu tenho tentado também dialogar com as pessoas do grupo sobre eles. Mas o grupo como um todo, o que eu posso dizer é que ele já se debruçou sobre algumas questões que foram apresentadas, né, em relação às medidas tomadas pelo Bolsonaro, por exemplo, em relação à inclusão dos Correios e da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, no pacote de privatizações. Então, tem uma sensibilidade no grupo, né, no sentido de não manter essas empresas, né, como empresas passíveis de serem privatizadas, tem um reconhecimento da importância do caráter público, né, dessas empresas. E no caso também de outras medidas, como programas de conexão nas escolas, né, tem uma avaliação de que hoje os programas são muito insuficientes e estão muito dispersos. Todos os dias nós recebemos informações, né, há técnicos, secretários dos ministérios que vêm prestar esclarecimentos, apresentar os dados, as informações, eles são convidados para isso, têm vindo. E aí a gente percebe, né, essa desarticulação das políticas e até uma fragilidade mesmo de uma política, como no caso da conexão das escolas, tendo em vista aí, né, todo o desafio que a gente tem, que ficou muito nítido no processo da pandemia, né? Vários estudantes, né, ficaram atrasados ou se afastaram, inclusive, das escolas por falta de conexão de política pública para isso. Então, acho que também essa é uma área que vai merecer uma atenção, talvez, aí já inicial. O debate sobre regulação de plataformas também tem crescido muito, né? Se reconhece que tem toda uma dinâmica hoje de reorganização da internet, né, com grandes players internacionais que estão cada vez mais concentrando o mercado, e tem uma preocupação também em relação a isso, que é uma preocupação que, na verdade, né, é mundial. Essa discussão está posta aqui também. Na semana que vem a gente pretende aprofundar um pouco mais isso, para poder entender, né, quais seriam as áreas que poderiam ser responsáveis por desenvolver esse debate, que é um debate que tem que ser muito aprofundado na sociedade. Além disso, o grupo de comunicação social, né, que é o grupo que inicialmente ele era um sub-GT do nosso GT de comunicações, mas acabou também se consolidando como um grupo próprio, que é um grupo que está analisando as políticas desenvolvidas pela SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Nós tivemos algumas reuniões conjuntas e percebemos, por exemplo, um aumento muito grande, de mais de 100%, dos recursos que têm sido investidos em publicidade institucional. Pra vocês terem uma ideia, apenas nesse ano estava previsto um valor total de 500 milhões de reais para a publicidade institucional da SECOM. Há 3, 4 anos, esse valor era de 180 milhões. Então, houve, né, por parte do governo Bolsonaro, uma grande dedicação de recursos, né, para a publicidade institucional. Inclusive, 4,5 bilhões apenas durante o 7 de setembro, né, com um ato que, inclusive, né, gerou todo um debate, porque acabou se tornando não uma comemoração de um dia nacional, mas um ato de campanha, né?
Então, esse é um tema que está lá também, esses contratos, a avaliação dessas questões e também o debate sobre a empresa Brasil de Comunicação, né, em relação à qual, né, a gente tem uma preocupação muito grande, porque desde o governo Temer houve uma série de medidas que levaram praticamente a um desmonte da EBC, especialmente do seu caráter público, né? No primeiro dia do governo Temer, ainda provisório, ele editou uma medida provisória que mudou a lei que criou a EBC e que destituiu o conselho curador, que, né, acabou com o mandato de presidente da empresa, tornando a empresa muito mais suscetível ao governo de plantão. E além disso, no governo Bolsonaro, houve uma junção da TV Brasil, que é a maior expressão do caráter público da EBC, com a NBR, que é o braço da EBC responsável pela comunicação institucional, né, oficial do governo. Essa fusão, né, fragilizou enormemente o caráter público da empresa, como, aliás, tem sido frequentemente denunciado, né, pelos trabalhadores da EBC, que continuam defendendo o caráter público da empresa. Nos nossos grupos, há uma sensibilidade, acho que um consenso mesmo em relação à necessidade de fazer de novo essa distinção entre o que é comunicação pública e o que é comunicação, né, de governo, estatal, no sentido de afirmar realmente um papel do sistema público de comunicação, que é o que preconiza a Constituição Federal. E o próprio presidente eleito Lula, né, tem falado também sobre isso, quando ele, por exemplo, menciona que a ideia é criar uma BBC brasileira, né? Quer dizer, é uma empresa realmente pública que tem uma capacidade de influenciar positivamente, né, a sociedade, né, de tratar da diversidade cultural que tem o nosso país. Então, esse também é um tema que está sendo colocado aqui para o debate dos grupos que estão tocando essa transição. Helena, obrigada também, queremos agradecer demais. Ela estava tão ocupada que conseguiu gravar só no momento que ela estava num lugar meio barulhento, mas, enfim, deu para ouvir, e o que importa é isso, viu? Obrigadíssima, Helena. E, Evelyn, eu só vendo a Helena falar de quanto era reservado para este ano, verba do Ministério da Comunicação, rapaz, eu queria saber, já, claro que ela ia dizer, quanto é que ganham esses influencers da extrema-direita, devem ganhar, encher o rabo, né? Tipo Alan dos Santos e outros. Quanto não deve sair só esse dinheirama toda é para esse pessoal, para manter realmente esse ódio, essa loucura, e ainda deve estar ganhando, né? Agora, com esses, alimentando a imbecilidade aí dos patriotas. Inês, você decifrou, é isso. Pois é, porque assim, eles passam a impressão de que é tudo orgânico, que as pessoas é que difundem as coisas espontaneamente. Não é, é dinheiro despejado, dinheiro muito despejado, muito. E outra coisa também, né, que essa fala da Helena deixa claro, e teve umas informações que o Janone colocou no Twitter dele, que foi todo esse patriotismo que a gente viu aí na rua, né, supostamente orgânico, e que agora você começa a ver que teve dinheiro, inclusive público, bancando isso. O Janones falou que no 7 de setembro foram comprados 15 mil bandeirinhas para carro, compradas pela SECOM, com dinheiro público. Ele falou também de uma dinheirama despejada na Paraná Pesquisas, né, que é aquele instituto de pesquisas, que a gente sempre via uns resultados assim meio esquisitos. Claro que isso aí devia ser para pesquisa interna, né? Paraná contratada para fazer pesquisas internas do governo. Mas isso já compromete um pouco a confiabilidade dos números que ela dava nas pesquisas externas. Umas pesquisas esquisitas dando Bolsonaro lá na frente, enfim. Aí a gente achei pouco essas 15 mil bandeirinhas. 15 mil bandeirinhas não é nada, não foi errado não quem botou. Não, senhor, para que comprar bandeirinha para carro, para distribuir? Mas em que cidade, mulher? 15 mil, não é Deve ter sido só em Brasília, mas mesmo assim, eu não acho correto, não. Bandeirinha para carro? Não, mulher, eu estou dizendo que estou achando é pouco. Eu acho que deve ter sido muito mais bandeirinha. Só se a gente vê, estou achando errado, não. Certo, não, erradíssimo. Estou achando é pouco. Eu tinha que dizer assim, 15 mil só ali para Brasília, para Ceilândia, pronto. Aí, então, mas 15 mil, pensa aí. Por exemplo, fosse para Fortaleza, quantos habitantes tem Fortaleza? 2 milhões, fosse 15 mil, cobria malmente aqui o Meirelles. Mas é assustador, porque, em tese, são os patriotas que vão ali no tiozinho, no flanelinho, no vendedor da esquina e que compram com o dinheiro deles, mas não. Então, opa, né? É tudo montado.
Vamos voltar para os cearenses? Bora. Quem mais? Quem mais? Pronto, gente. Aí, só para retomar aqui a lista dos cearenses, temos na Comissão de Direitos Humanos Rubens Linhares, certo? Que ele é do Diretório do PT do Ceará, coordenador nacional da Setorial para Pessoas com Deficiências do PT, ele está na Comissão de Direitos Humanos. O Marcelo Shoa, né, que é advogado e ex-secretário especial de Políticas sobre Drogas do Ceará, primeiro governo Camilo, está no GT de Direitos Humanos também. Camilo Santana foi chamado, né? Está no GT de Desenvolvimento Regional. Esse aqui tu vai gostar, Camila, no GT de Turismo, Arialdo Pinho, atual secretário estadual do Turismo. Só que não. Não, a gente até na hora a gente discutindo a pauta, eu falei, posso falar mal do Arialdo? Aí, pronto, me deram o cartão verde para eu falar. Porque, assim, é algo que eu não entendo, juro mesmo. Ele era cota dos Ferreira Gomes, participou do governo Cid aí, a vida toda também, foi Casa Civil também, ele não foi só da parte do turismo, né? Ele já foi dono do Beach Park, gente, ele não é mais, mas já foi. Tem empreendimentos turísticos pelo Ceará, ou tinha, enfim, tem interesses aí sempre nessa área, e participa desse GT. E provavelmente ele vai continuar no governo Elmano, que é uma coisa assim que não dá para entender o que acontece. Eu, sinceramente, eu quero colocar a questão, entendeu? Assim, o que esse homem fez para merecer tanta confiança desse pessoal? Eu acho uma pessoa assim que não traz, que não agrega, não agrega. Pelo contrário, ele traz uma imagem assim de que ele faz as coisas para se beneficiar, ele faz negócio. Eu não gosto disso. Essa impressão que passa, e que não é só impressão, não. Ele, em diferentes momentos, essa situação aconteceu de obras que foram realizadas que, de um modo bem direto, beneficiavam o empreendimento dele. Isso, assim, foi recorrente. Mas, enfim, né? Ô, Camila, não é só isso não, ele conquistou os coraçõezinhos dos petistas também, né? Não é só isso, não. Eu fiquei, primeiro que eu tomei um susto naquela caminhada que o Cid, olha, caminhada que o Lula veio, aquela que saiu da praça da Faculdade de Direito para a Praça do Ferreira, à noite. Eu tô lá andando, aí quando eu vejo Arialdo Pinho, todo pimpão, fico, fala, e o homem agora já é Camilo. Ele tinha aderido ao Camilo, já tinha rompido com os Ferreira Gomes. Exatamente, ele rompeu. Ele é petista, falou aqui, tá do lado do PT. Várias outras coisas que pesam sobre o nome dele. Até, por exemplo, só para me lembrar uma, em 2020, em dezembro de 2020, já vai fazer aqui 2 anos, a Justiça mandou que ele entregasse o passaporte. Por quê? O juiz da 32ª Vara Federal proibiu o ex-secretário da Casa Civil, do governo Cid Gomes, atual secretário de Turismo de Camilo Santana, a se ausentar do país, determinando que ele entregue o seu passaporte. A medida foi decretada nos autos da Operação Onzenário, que colocou Pinho sob suspeita de crimes de associação criminosa, advocacia administrativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E uma das coisas que ele carrega no seu currículo, né? Aí ele pode dizer, até desmentir, não, tudo era mentira, não tenho nada disso, eu sou um santo. Mas a gente conhece as coisas de Arialdo Pinho, né? Teve uma história com o genro dele isso há muito tempo, a história dos consignados do Estado. Sim. É só ir atrás aí. Só metido nas conversas esquisitas. Consignado, pronto. Tá entendendo? É isso que eu não entendo também, Camila. Conquistou os coraçõezinhos dos petistas. Assim, isso é barra pesada, não é legal. Não, assim, tá aí, pontinho negativo para essa transição aí e para o próximo governo Elmano, com certeza, se esse homem continuar no governo. Vai continuar. Cotado. Vai sim. Vamos lá, tem cearense na pesca também, GT de pesca, com nosso representante Felipe Matias, que é chefe de aquicultura e pesca artesanal da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, certo? Está lá. No meio ambiente, tem Pedro Ivo, né, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente, ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano na gestão da Luiziane. Na Previdência tem o Pimentel, José Pimentel, petista, ex-senador. No Conselho ex-ministro da Previdência também. Exato, desculpa. Falei petista e ex-senador, né? Foi ministro da Previdência total. Isso. Conselho Político, tá Wesley Diógenes, que é porta-voz nacional da Rede, e é engenheiro também, mas está ali como representante da Rede, partido, né? E na Juventude tem a Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, são 12 cearenses atualmente lá na equipe de transição do Lula. Muito bem, muito bem.
Vamos falar um pouquinho da transição no Ceará? A gente não tem tanta coisa assim, porque a gente imagina, uma transição muito tranquila da Isolda, né? Camila Isolda para o Eumano, que é aliado, é parte do governo, possivelmente grande parte da atual gestão vai até ser mantida, enfim, não vai mexer tanto assim, mas até que, né, até que tem umas mudançazinhas, né, Inês? Há uma expectativa em relação a alguma mudança, né? Conversei com a Luísa Sela, que está na equipe de transição, a Luísa Sela precisa nem dizer de quem ela é filha, né? Já está lá o sobrenome. Aí eu perguntei para ela, se é uma transição assim entre aliados, facilita o processo, pergunta besta, claro que facilita. E se está havendo paridade de gênero lá durante a transição, porque o Eumano prometia muito, né, isso, paridade de gênero. Diga aí, companheira Luísa, obrigada por você nos atender. Sem dúvida, Aparecida, assim, fazer uma transição entre governos aliados e de continuidade. Bom, eu nunca estive numa transição entre oposições, mas suponho, né, que seja um trabalho com mais dificuldades, ainda mais quando estamos falando, né, de um governo como o que nós estamos, graças a Deus, finalizando agora em dezembro. Então, no caso aqui no estado do Ceará, nós temos total e completa, né, parceria, cooperação, abertura, né, da atual gestão para compartilhar documentos, programas, informações, porque nós estamos no mesmo sentido, né, de garantir a continuidade dos programas, de garantir que os desafios que existam sejam superados e, fundamentalmente, que esse processo de transição aconteça sem comprometer os serviços prestados à população cearense. O processo de escuta, né, de diálogo, ele, sem dúvida, será plural, diverso. A paridade de gênero tem sido, né, desde a campanha, uma orientação do governador Eumano, e os grupos temáticos, né, vão buscar ouvir, né, pessoas e instituições dos diversos grupos políticos, né, também segmentos sociais, levando em consideração questões de raça, etnia, gênero, né, que são princípios e diretrizes ali importantes. Aí, continuando a conversa com a Luísa Sela, eu perguntei para ela o que é que ela acha, se o governo Eumano vão ter mais mudanças ou permanências com relação aos últimos governos de Isolda Sela, mãe dela, e de Camilo Santana. O governo do governador Eumano será, né, um governo de continuidade, né? Então, agora, sem dúvida, uma continuidade com inovação, né, com novas invenções, né, digamos assim, que são necessárias, né, para os novos contextos, né? Então, o governador Camilo e a governadora Isolda, eles governaram em um tempo, né, com alguns desafios ali colocados como prioritários. Alguns desses desafios foram superados, surgiram outros, né? Outros desafios permanecem com outras intensidades, né? Então, assim, o governo, ele é um governo que terá, sem dúvida, semelhanças, inclusive, assim, no entendimento, né, do Estado que desejamos, né, nessa busca final, né, pela justiça social, pela redução das desigualdades, combate à fome, né, redução das violências, né, a construção de um Ceará mais justo para todo mundo, né, isso são, sem dúvida, semelhanças, mas enfrentarão desafios e contextos que exigem também algumas diferenças. Então, eu acho que parte, né, desse lugar que é partilhado, né, e que inclusive o governador Camilo e o governador Isolda são pessoas que seguem, né, no projeto, e o Eumano, com o governador Eumano agora liderando e também apresentando inovações que são necessárias para esse novo momento. Encerrando a nossa conversa com a Luísa Sela, para apresentar a Luísa Sela, não é só filha da governadora, não vamos dizer assim, a mulher está lá só porque é filha da governadora. Exatamente, Inês, isso é muito injusto. Claro, injustíssimo. Ela já foi secretária executiva da Cultura do governo do Estado, entre 2014 e 2016 foi diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca, Centro de Cultura, Juventude, Esporte e Ciência. Em seguida, ela foi também diretora de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar, foi presidenta do Instituto ECOA, lá em Sobral, que é a Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes. Ela possui mestrado em Saúde da Família
tem graduação em psicologia pela UFC, ela graduou-se em 2010, e tem especialização em arte e terapia pelo Instituto Áquila. Aí, pronto, agora apresentei a moça. Agora sim. Muito bem, Inês. A última conversa, a última pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: eu disse, Luísa, o PT reclamava muito de que tinha pouca participação no governo de Camilo Santana. Aí eu te pergunto, o que é que você está vendo agora, nesse momento de transição? O governo Eumano vai ter um perfil mais petista? Aí que ela respondeu. Tanto o governador Camilo como o governador Eumano, eles, né, são filiados, né, fazem parte, né, do Partido dos Trabalhadores, então imagino que os dois governos, né, e aí não vou entrar na questão das reclamações que haviam com relação ao governador Camilo, que tinha uma composição e tinha uma participação importante, né, do Partido dos Trabalhadores, que eu acredito que o Eumano, nesse momento agora, inclusive, né, de dialogar com todos os partidos e com todas as forças que o elegeram, sem dúvida nenhuma, terá no seu partido, né, no Partido dos Trabalhadores, uma importante força e uma importante presença dentro da sua gestão. Então, é um governo petista, assim como foi também o do governador Camilo, que é petista, né, e que fez um excelente trabalho à frente do Executivo Estadual. Luísa saiu pela tangente. Saiu. Bem direitinho. Mas foi... Tucanou. Mas é isso, não tinha como responder de outro jeito, não. Tá certa. Vamos ver na prática como é que vai se dar esse governo Eumano, né? Como é que vai ser? Vamos ver. Pois agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de Cunhã. É tanta coisa para desabafar que eu não sei não. Quer começar, Emily Rebouças? Mulher, posso começar. E eu vou, meu descunhar é sobre um babado, né? Para quem viu e para quem não viu, ir atrás de ver, que é a ex-mulher do Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, a Maria Cristina Mendes Caldeira. A bicha botou a boca no trombone nos últimos dias, está fazendo umas revelações aí nas redes sociais dela, né? Entre outras coisas, disse que a Michele Bolsonaro, né? A Micheque, teria sido peguete do Valdemar Costa Neto no passado. Menino, umas coisas. E ela, assim, ela aparece muito revoltada com essas incursões aí golpistas, né, do Valdemar e do PL, dizendo que vai, enfim, questionando o resultado de urna, essas baixarias todas que eles estão fazendo. E o Valdemar é o líder, né, desses questionamentos hoje. Hoje ele é o cara que está questionando, que vai entrar com processo, com não sei o quê, com projeto de lei, blá, blá, blá. E ela diz que ele tocou num ponto que ela não aceita, que é um golpe contra a democracia. Então, essa Maria Cristina está falando tanta da coisa, diz que o Valdemar acobertou evasão de divisa e sonegação dos Bolsonaro. Ela diz que tem prova e que vai mostrar a prova, né? Diz que ele tem uma sujeirada danada contra ele, né? Aí fala, cita o Porto de Santos, cita aeroporto e tráfico de drogas. Então ela começou a soltar um monte de coisa nas redes dela, meio que ameaçando mesmo contar. E assim, eu até me perguntei, gente, é isso mesmo, é essa mulher? E tá todo mundo garantindo que é ela mesmo falando, né? Tem um vídeo que é só o áudio dela e tem outros em que ela aparece. Então, assim, é um negócio para a gente ficar atento. E, assim, o que é essa ruma de história, né? Solta, Maria Cristina. Vocês viram, meu povo, esses vídeos? Eu vi. Agora, e a Maria Cristina não é a primeira vez que ela fala mal do ex-marido, não. Às vezes eu fico comentando, assim, com meus botões e meus zíper. De menina, esses políticos são burro mesmo. Porque quando a mulher, quando se separam, aí ficam fazendo picuinha, não querem dar o que a mulher quer, fica sonegando, inventa que não tem isso, fica, sabe, eu fosse político, com o rabo preso como um bocado tem, eu fazia o seguinte, se a Maria Cristina chegasse para mim e disse assim, olha, Valdemar, eu quero, um exemplo, que eu sei não, que eu sou lisa, eu quero 5 milhões. Não, minha filha, não lhe dou 5, não, lhe dou 10. Tu tá entendendo? Para poder se calar, porque isso, no fundo, ela não está revoltada com o negócio dos patriotas na rua, nem está revoltada por causa de questionamento de lisura das eleições, não. O problema dela foi porque ela saiu do casamento, que ela já cansou de dizer, sem
ganhar o que ela pensava, o que ela queria. Ela mora nos Estados Unidos, mora em Miami, se eu não me engano. Estados Unidos. Mas é tempo que ela bota a boca que ela reclama desse Aí só Valdemar. faz ameaçar, Inês? Só faz Da ameaçar. outra vez eu não vi resultado nenhum. Pode ser que agora tenha algum resultado, né? Mas eu não confio. Eu também fico torcendo. Ela deve Isso, olhar não é, assim. eu acredito que não é por bem da democracia, não. Por bem de uma lisura, não. Eu acho que isso é coisa mal resolvida entre eles dois. Bom, assim, que seja o que for, né? Seja o que for, não precisa nem ser verdade. a favor da democracia, não. Mas, assim, bora, minha filha, salte aí, porque você tá. Ela ensinou coisas pesadas. Ela ensinou coisas pesadas. E aí soltou até essa baixariazinha da Michelle Peguete, do Valdemar. Menina, eu não sei, não, viu? Eu sei que, seja lá qual for a intenção, minha filha, solte, continue com seus videozinhos, que a gente está precisando desmascarar esse povo de uma vez por todas. E tu, Inês Aparecida, diz, cunhã. Eu digo, eu já estou com abuso desses patriotas em frente a quartel, fazendo essas macaquices. A gente já está vendo que isso é uma coisa ensaiada. Queria saber providências mesmo urgentes. Tira esse povo da rua. Eles estão fazendo, eles são criminosos. Aí tira, vê quem é que está financiando. Não é possível que ninguém ache. Ninguém não acha, tira, bota, diz, divulga. Outro dia o Xandão bloqueou conta de 43 pessoas físicas, o CNPJ. Diga quem são. Eu acho isso, sabe, um absurdo. Estão lá, estão fazendo macaquice, a gente sabe que é ensaiado, que é financiado, uma parcela mínima ali e está por conta própria, porque eu conheço gente que sai do seu trabalho, passa um pedacinho, fica lá na porta da 10ª região. Isso aí eu sei. Vai como se fosse mesmo, acreditando que vai ter intervenção federal, né? Como é que diz? Pois é, isso aí tem, mas já abusei, tá entendendo? Queria providência das autoridades constituídas, se é que existe aí nesse Brasil. Não, e o pior é que fica sendo alimentado por esses E a militares, mídia né? Não, a alimentando. mídia alimenta, mas esses militares que eles estão vendo que o espaço que o Bolsonaro tinha, que ele tem, lógico, ele teve votação de quase a metade dos eleitores do Brasil, né? Esse espaço dele, essa liderança, ele está meio que abrindo mão, ele meio que desapareceu, né? E esses caras, esses militares, o próprio Valdemar, o Braga Neto, esses caras estão tentando ocupar esse espaço e por isso ficam alimentando essa ruma de desocupado que está sendo, sim, alimentada por empresários, por gente de dinheiro. Não é possível que tenha, assim, é tudo com alimentação, com banheiro químico, tendas, não sei o quê. Cerveja, churrasco. Que coisa é essa, entendeu? Então, eu concordo contigo, Inês, já passou do limite. Já encheu meu saco, pronto. Já, assim, eu também acho que já passou do limite isso aí. Assim, alguma providência tem que ser tomada, não é possível. Isso aí não tem mais para onde, não. Deixa eu fazer um complemento. Saiu há pouco uma matéria do Metrópole, do Carlos Maza, do Jornal O Povo. Na verdade, primeiro o Metrópolis deu, depois o Jornal O Povo deu, né? Confirmando a informação. De que rola um QG do golpe, né? O bonitinho do Braga Neto é o chefão lá desse QG do golpe, em Brasília. E quem esteve lá recentemente, na semana passada, foi seu bonitinho de seu Eduardo Girão. Giroquina. É um dos grandes frequentador assíduo é a casa bem luxuosa, acho que é naquele lado do Lago Sul, Lago Norte, não estou lembrado agora, lá em Brasília, que serviu como comitê de campanha do Cramunhão. Aí não foi desativado. Lá é que está, estão sendo realizadas essas reuniões. E um dos frequentadores assíduos é o Giroquina. Pois é. Então a gente fala, tudo tá ligado, né? Dinheiro, empresário, político, golpe, papapá, você vai juntando as pecinhas, estão tudo aí. O meu descunhã é só aquele alertazinho, gente, bora voltar com a máscara nos locais fechados, viu? Assim, a governadora Isolda Sela já recomendou na semana passada, né, que volte o uso, é recomendação, não é obrigatoriedade, mas eu acho que vale a pena. Aqui em casa tá o cônjuge já deve estar saindo, né, já tá fora. Eu que tô segundo dia aqui de Covid, braba, oficializada, então tá real, tá realmente para todo lado. A gente tem que se cuidar. Claro que as 4 doses da vacina foram muito importantes e por isso que os casos estão sendo mais leves, né? Então é uma gripe não muito boazinha, né? Deixa a garganta ruim, nariz entupido, essas coisas, dor de cabeça um pouco, às vezes febre.
Mas o ponto é gente que pode ter complicação. Então, a gente tem que pensar nos outros, acima de tudo, né? A gente tem que pensar na pessoa que está do nosso lado, nas pessoas com mais comorbidades e tudo, né? Então, é importante voltar a usar a máscara. O cônjuge aqui também está com Covid. Pois é, o cônjuge também, eu né? morrendo de gripe, coçando a garganta, mas eu estou torcendo que seja só gripe. Pois é. Olha a fala. Olha aí, toda desafinada. E fora isso, né? Lastimar também que a gente ainda está sob esse desgoverno, apesar de Bolsonaro não querer mais trabalhar, mas ainda é o governo dele, o desgoverno dele, e nem não está mexendo nenhum dedinho, nenhum pedacinho de fio de cabelo, nada para comprar as vacinas atualizadas que já existem, que estão aí, que já estão sendo aplicadas mundo afora. Aqui não está sendo, parece que acho que está ali estão dizendo que está parado lá na Anvisa. É mentira, é total má vontade, parado mesmo. Não tem nenhuma disposição do governo federal de comprar essas vacinas agora. Então vamos ter que esperar o Lula entrar. E nem vão comprar, não. Então, eu não tenho nem ilusão, não vão comprar. Pois é. Então a gente vai ter que esperar o Lula entrar e comprar essas vacinas atualizadas. E, gente, quem não tomar a quarta dose, tome vergonha na cara, vá tomar essa quarta dose. Deus, vai lá. Porra, tá aí disponível. Bora! Eu tô aí doida para que disponibilizem a terceira dose para as crianças também, que meu filho só tomou 2, fico assim, preocupada, mas é isso. E agora o cheiro. Bora pro cheiros. Vai, Inês, manda. Eu tenho um cheiro assim bem engraçado. É de um curumim misterioso. Ele disse assim: não diga meu nome. Diga que é um curumim misterioso, secreto, que está mandando um cheiro para Levi Aguiar. O Levi. Agora amanhã também na vibe Tinder. Ei, querida, correu elegante, né? Menino, o Levi é meu amigo Levi, gato mesmo. Meu aluno. Ganhou esse beijo do curumim. Eita. Rapaz. Do meu eu para o teu, né? Pois olha, para os organizadores do Festival 3i, festival que aconteceu no fim de semana em Recife, organizado pela Associação de Jornalismo Digital, a JOR. Aí eu estou mandando cheiro para Maia Fortes, Jéssica Costa, Guilherme Alpendre te conhece, Emily. Fernanda Giacomassi, Carolina Monteiro, que é da Universidade Católica de Pernambuco e do Marco Zero. Ela é a coordenadora de jornalismo, Camila, é a tua Camila lá. Pronto. Beijo também para aquele pessoal que a gente só conhecia virtualmente, aí que a gente abraçou, conversou olho no olho. O Rodrigo Viana, do Vida de Jornalista. Menino, o bicho é tão grande, a gente vê só assim, né? Nas fotos, eu bato nos peitos dele. Eu nem imaginava, olha aí, tão grandão. A Aldenora Cavalcante, do podcast Malamanhadas, ela é de Piauí. O Luan Alencar, que a gente fala tanto, meu amigo de berçário, eu não conhecia. Eu e a Evelyn já tínhamos conhecido o Luan. Terceiro da Beira-Pai, eu sei. Para Nathalie Carvalho, foi tua aluna. Foi, Nathalie, sei demais. Ela é do Garimpo. E é o pessoal que a gente nunca tinha mais visto, a Maristela Crispim, a especialista em meio ambiente, tem aquela agência dela, e Nayara Felizardo, também, do Intercept. Se for dizer o nome tudinho aqui, não dá mais, não. Vai ser até amanhã. Todo mundo. Beijo para todo mundo, beijo geral. E tu, Evelyn Rebouças, cheiro? Não, mulher, como sempre eu não anoto meus cheiros, né? Eu só vou me pôr tanto no cheiro de vocês. Oi. Eu quero deixar recomendação, eu nem vou deixar cheiro, vou deixar minha recomendação que na sexta, dia 25, e no sábado, dia 26, vai rolar o terceiro intercâmbio Povos do Mar do Ceará de 2022, com o tema Mídia e Justiça Socioambiental, debates sobre energia limpa na imprensa do Ceará e visibilidade dos povos do mar. Vai ser uma oficina promovida lá no Centro Frei Humberto, que é do MST, no Joaquim Távora, em Fortaleza. É de graça e é para comunicadores sociais, para jornalistas da imprensa tradicional, qualquer pessoa, estudante de jornalismo, gente interessada em produzir comunicação e que tem interesse nesse tema, para conhecer melhor, para entender melhor as questões relacionadas à energia limpa, por exemplo, tanto, por exemplo, energia eólica, energia solar, mas também os problemas que algumas dessas modalidades aí podem gerar para o restante do meio ambiente, enfim. Vai ser muito legal, então, sexta e sábado. Para saber mais sobre esse curso, né, essa oficina, tem que entrar lá no Instagram do projeto De Mãos Dadas Criamos Correnteza. Escreve tudo junto, tá? De Mãos Dadas Criamos Correnteza. E aí vocês vão ficar sabendo mais, tá bom? É isso, gente. Bora encerrar esse episódio? Ficou grandão, mas é importante fazer esse desvendando da transição. Ó, vamos aqui só com os créditos, né?
para se tornar assinante, lembre-se que é fácil, pode ser tanto pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, como mandando um pix para ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção, Inês Aparecida, Emily Rebouças e Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora de sempre é a música Barroa da Gagá, da banda Breculê. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Tchau. Saúde, gente. Saúde.